Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Marcação Cerrada, o quadro de esportes aqui do Diário do Rio Doce, onde você fica muito bem informado sobre os principais destaques do esporte valadarense do Brasil e do mundo. E na edição de hoje, tenho a honra de estar ao lado da Kissila Pires, ela que é jornalista aqui do Diário do Rio Doce. Kissila, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você ao meu lado. Muito obrigada, Luiz Gustavo, olá para o pessoal de casa. Vamos falar um pouquinho aqui do esporte, né? Local. Com certeza. Que andou muito movimentado nesse final de semana, e para a gente poder começar falando de campeão, teve campeão nesse final de semana no campeonato distrital e o Trem-Bala mais uma vez levou o título e só comprovou e reforçou uma grande campanha, não é mesmo? Exatamente. O Trem-Bala venceu e convenceu, né? Uma campanha de deixar qualquer um impressionado. Exatamente. Foram 6 vitórias e 1 empate, se eu não me engano. Acabou vencendo ali o Baguari, confirmando o resultado do primeiro jogo da final. Sim. Lembrando que ficou de 2-0 lá em Baguari. O Trem-Bala foi jogar fora de casa e venceu. Em casa, acabou não conseguindo, assim, uma vitória. Sim. Mas não precisava, né? Não precisava devido ao resultado. Acabou, assim, em um empate em 1-1. Mas foi uma campanha de tirar o fôlego. O Trem-Bala que saiu aí com o título de melhor treinador. O artilheiro da temporada também era do time deles. E, por fim, também a melhor defesa. Então, assim, foi uma campanha de impressionar mesmo. Motivos não faltam para exaltar a campanha do Trem-Bala, né? Que quando a gente sempre fala de futebol amador, futebol do distrito, é incrível, né, Kissila e amigos de casa, como o Trem-Bala tem se destacado nos últimos anos por ser uma grande força dessa modalidade aqui na nossa região e mais uma vez levou o troféu para casa. E por falar em levar o troféu para casa, teve campeão aqui de Governador Valadares disputando o torneio fora, é isso mesmo? Exatamente, a equipe feminina do Filadélfia de Futebol 7, ou Futebol Society, ganhou o Campeonato Brasileiro, que foi disputado lá em Conselheiro Lafayette. E assim, foi uma campanha invicta também, uma campanha impressionante e que trouxe bons frutos. Uma campanha também que contou com o Filadélfia voltou para casa aqui para Valadares com o prêmio de melhor treinador, o prêmio de melhor goleira, e também o prêmio de melhor atleta e artilheira da competição. Então, assim, Valadares segue muito bem representado fora daqui também, né? Exatamente. E sobre o que a gente falou do Trem-Bala, também vale para a equipe do Filadélfia, para a instituição Filadélfia como um todo, principalmente no que tange modalidades esportivas, porque o Filadélfia, para quem é de Governador Valadares, sabe que é um grande celeiro de craques das mais variadas modalidades, e agora no futebol society feminino só comprovou essa grande força do Filadélfia. Kissila, o papo tá bom, mas nós vamos para uma primeira pausa e na volta tem mais informações sobre o esporte aqui da nossa cidade. Não saia daí. Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Marcação Cerrada, o quadro de esportes do Diário do Rio Doce. Na primeira parte falamos, né, de campeões aqui da nossa região, Trem-Bala e, claro, o Filadélfia, que foi campeão no torneio de futebol society disputado lá em Conselheiro Lafayette. E neste segundo bloco vamos falar de mais esporte voltado aqui para a nossa região. Afinal de contas, Kissila, tivemos aí a Copa Sabadão, fase de quartas de final, tá pegando fogo, né? Pegou fogo. Foi a primeira partida das quartas, os jogos aconteceram quase simultaneamente. Sim. E acabou assim, com empates. O Social do IP e o Chape Santa Rita acabaram no empate por 1-1. 1-1 também foi o resultado do jogo entre o OAB e o PSG, que é o Paris Saint-Geraldo. Sim. E Niterói e Fênix ficaram no empate também por 0-0. Mas, aí que tá a surpresa, o Bayern de Munique, sediado ali no Santa Rita, Sim, acabou não conseguindo conter a pressão ali do Trem-Bala e tomou uma goleada de 6-0. Eita, aí fez feio, mas eu acho que o mais interessante, não sei se você comunga dessa mesma ideia, que é a questão da criatividade dos nomes, né? Exatamente, e é o que a gente estava conversando com o presidente da Liga de Futebol Amador. Vai de uma criatividade sem fim, é igual Sim. Tem o Bayern de Munique, Olha isso. Tem o PSG, que é o Paris Saint-Geraldo, tem o Ilha também, Ilha de Milão, Olha isso. uma homenagem à Inter, né, Sim. de Milão.
E por aí vai. Tem o Bayer de Lourdes. Olha isso. É uma criatividade que o valadarense desconhece. Aliás, conhece muito bem, Sim. né? E sobre campeonato, sobre disputa, em relação a torneio ainda para este mês de novembro, vai ter novidade aqui para Governador Valadares? Vai ter. Depois de 13 anos, o campeonato amador oficialmente está de volta. A última edição foi lá em 2010. E agora eles estão aí de volta, se eu não me engano, com 12 ou 13 equipes. Está previsto para acontecer agora em novembro, mas vale ressaltar que, assim como o Wellington Araújo, o presidente da Liga, informou, vai ser um campeonato relâmpago. É como se fosse uma espécie de treino, um teste ali, porque a competição para valer mesmo vai acontecer no ano que vem, em março ou abril, alguma coisa assim. E é para valer, vai ter, as equipes vão ser obrigadas a ter juniores, vai ter aspirantes, vai ser um show aqui para Valadares. Com certeza, né? E falar sobre esse tipo de campeonato é sempre muito importante, porque como você mesmo falou, é uma tradição aqui em Governador Valadares, já há algum tempo não tem esse campeonato e certamente vai movimentar e muito o futebol aqui da nossa cidade e região. O papo tá bom, Kissla, mas nós vamos para a nossa última pausa do Marcação Cerrada e na volta vamos falar de Cruzeiro, Atlético e América que entraram em campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E claro, vamos falar do Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América ao bater a equipe do Boca Juniors. Voltamos já já. Voltamos com o último bloco aqui do Marcação Cerrada, o quadro de esportes do Diário do Rio Doce. E hoje tenho a honra de estar ao lado da Kissla Pires, ela que é jornalista aqui do Diário do Rio Doce, para poder falar agora, Kissla, de Campeonato Brasileiro, rodada do meio de semana, do final de semana, melhor dizendo, onde nenhum mineiro venceu, né? Pois é, tivemos o clássico América e Atlético, Sim. Que acabou empatado. Um gostinho amargo, assim, pro torcedor atleticano e por conta do Gemerson, novamente o Gemerson, apesar de que na súmula o gol não foi pra conta dele, mas... Teve a contribuição. Teve uma contribuição ali enorme. Já o América no finalzinho ali conseguiu, o Atlético, conseguiu empatar também com o gol do Paulinho, sempre ele. Sim. Mas o Atlético precisa abrir o olho, tem pretensões maiores, tem time pra isso. Mas esses resultados, esses pontos perdidos, né, chamam o Atlético de Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Ganha dos grandes, né, e dos pequenos, ou dos times que estão na parte de baixo. Então, assim, o América tinha chance de ser... A gente sabe que a situação do América tá bem delicada no campeonato, corre o risco de ser matematicamente rebaixado a qualquer momento, e se não fosse o resultado do final de semana, o Atlético teria a chance de decretar o rebaixamento do rival ali, Belo Horizontino também. Portanto, né, realmente uma situação muito complicada para o América, que já está praticamente rebaixado, e para o Galo, né, fica aquele gostinho amargo, como você mesma disse, porque foi mais uma oportunidade que o Atlético teve contra o time que está na parte de baixo da tabela, de somar 3 pontos e poder se estabelecer de vez na luta, até mesmo, quem sabe, pelo título. Sabemos que é muito difícil, mas por que não? E o Atlético perdeu mais uma chance de poder pontuar e continuar firme na briga pelo título e também por uma vaga no G4. Até porque a tabela deu uma embolada ali, né? A gente já percebeu que o Botafogo, que chegou a ter 14 pontos de distância na liderança, agora já não tem mais. É uma fase meio complicada, assim, a do time carioca também, mas o título está em aberto. Sim. Qualquer um ali que chegar para brigar tem a chance de conquistar. E por falar em brigar, quem está brigando contra o rebaixamento é o Cruzeiro, que nesse domingo perdeu em casa para a equipe do Internacional. O que você pode falar sobre essa partida da equipe celeste? Foi o puro suco do Cruzeiro, né? O que o Cruzeiro tem feito durante a competição. Cruzeiro que é aquele time que, do e se? A gente fica pensando, e se o Cruzeiro tivesse essa mentalidade? A gente percebe que o Cruzeiro é um time emocionalmente abalado. Era um time que estava... A gente não sabe se fala sobre a luta contra o rebaixamento. Sim. Depois da rodada a gente acaba pensando mais nisso e esquece um pouco a Sul-Americana. Mas o Cruzeiro tinha pretensão para estar ali, entre os 10 primeiros, quem sabe. Mas acaba não conseguindo segurar um resultado. Era um confronto direto, mas a gente sabe que o Inter tem um time mais estabilizado que o Cruzeiro, assim, de todas as formas. Mas a gente percebe também, é igual o torcedor que compareceu ao Mineirão,
quase 40 mil torcedores, mas que não conseguiu ter mais paciência. No finalzinho começou ali a demonstrar certo carinho pelo técnico Zé Ricardo e também por alguns jogadores. Chamou o time de pipoqueiro, mas com razão. Acho que nesse momento a gente não pode fazer o que o Ronaldo tem feito, que é culpar a torcida em certas circunstâncias. O Cruzeiro que está aí na 16ª colocação. Sim. E a torcida está comparecendo, mas o time também não está respondendo à altura. Agora não vai jogar no meio da semana, né? Vai ficar esperando aí a próxima rodada para, quem sabe, lutar, mas fica aquela sensação amarga, porque não entra em campo. Já tá com um jogo a menos. Corre o risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada que vai acontecer agora. Fica uma sensação assim de revolta, quem sabe, para o torcedor, porque o Cruzeiro não pode ficar adiando certos jogos, igual aconteceu com nesse contra o Coritiba, né? Sim. Então, assim, o Cruzeiro precisa acordar porque tem tempo de reagir, mas ao mesmo tempo não pode ficar perdendo pontos para adversários diretos, igual está acontecendo. E como você mesmo disse, né, próximo jogo do Cruzeiro será no próximo sábado contra a equipe do Curitiba, 4 horas, lá no sul do país. E por falar em jogo, por falar de disputa, por falar de campeão, o Fluminense conquistou, né, a tão sonhada Copa Libertadores da América ao bater a equipe do Boca Juniors pelo placar de 2-1. Mereceu o Flusão, né? Mereceu. A gente percebe que teve uma arbitragem um pouquinho tendenciosa ali, como sempre acontece com o brasileiro disputando a Libertadores, mas o Boca Juniors, até quando o Fluminense estava pior no jogo, não conseguia nem ter visão de jogo. A gente percebia que o Boca Juniors era um time que não conseguia levar tanto perigo assim. O Fluminense foi melhor, começou bem com aquele golaço do Cano. Depois teve um gol mais bonito ainda, que foi o do John Kennedy, que foi expulso logo em seguida. Mas isso não apagou nem um pouco a campanha do Fluminense, que saiu coroado ali com o título. Finalmente o Flusão conquistou a taça mais desejada da América do Sul. Esse é o Marcação Cerrada, que vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Kissila, e você aqui é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Gustavo, e até a próxima. Tamo junto, Kissila. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.